nobre deputado que subiu ali e falou que o desemprego é como se fosse culpa do governo Bolsonaro, como se fosse culpa nossa. E ainda vem falar também da comemoração de 64. Tortura é o pai desempregado não ter como dar um leite, um pão para o filho. Tortura foi o que fizeram com o Brasil nos últimos anos. Nós tivemos aqui uma determinação exarada pelo presidente da República para que fossem comemorados nos quartéis o golpe militar de 64 e os 21 anos de ditadura, ou seja, comemorar o fechamento do Congresso, a censura, a tortura, o desaparecimento político e assim por diante. O que foi a ditadura em matéria de mazelas para o povo brasileiro, para a liberdade de organização e manifestação. E foi feito isso nos quartéis, infelizmente, apesar de uma juíza de São Paulo ter cancelado esse processo e o Ministério Público se pronunciado contra. Acontece, senhor presidente, senhores deputados, que muitos atos no Brasil inteiro lembraram a ditadura militar. O Brasil com graves problemas, o que o presidente da República, Jair Bolsonaro, se preocupa comemorar a ditadura, comemorar a tortura, o fechamento do Congresso Nacional. É isso que nós deveríamos comemorar? Não, senhor presidente. O que nós temos de comemorar é a democracia. Inclusive, o presidente Bolsonaro, mesmo contra meu voto, foi eleito e nós temos de respeitar o direito do cidadão votar. Portanto, foi um momento triste, foi um momento de infelicidade da presidência da República. O desemprego aumentando, são mais de 13 milhões de desempregados. O Brasil hoje vive uma crise, eu diria, de falta de empregos, mas falta de perspectiva. O Brasil hoje, o cidadão inclusive, não está mais nem procurando emprego, porque sabe que vai receber ou não. E o que é que o presidente da República, ao invés de estar preocupado de fazer projetos para voltar ao crescimento, para gerar empregos, ele questiona os métodos do IBGE, que sempre foram realizados neste perfil, nesta maneira, procurando sempre entrevistar e procurar as pessoas que estão desempregadas. O IBGE, que sempre foi um órgão sério, em todos os governos, sempre levou para a sociedade os verdadeiros dados, as verdadeiras estatísticas e as informações precisas com relação ao desemprego no Brasil. Presidente, eu não poderia deixar de falar aqui sobre o nobre deputado que subiu ali e falou que o desemprego é como se fosse culpa do governo Bolsonaro, como se fosse culpa nossa. E ainda vem falar também da comemoração de 64. O comunismo tenta implantar a mentira. Golpe seria dado pelos comunistas no Brasil. Como ficou o país depois da intervenção militar? Havia segurança, emprego, saúde, educação, ao contrário do que tivemos nos últimos anos. E sobre tortura? Tortura é sair de casa e não saber se vai voltar. Tortura é assistir seu filho com 16 anos ali morrendo na sua frente, assassinado, sem que você possa fazer nada. Tortura é assistir em 16 anos os bandidos com direitos humanos e o povo sem direitos. Tortura é o pai desempregado não ter como dar um leite, um pão para o filho. Tortura foi o que fizeram com o Brasil nos últimos anos. Contestar o deputado que ainda há pouco falou da questão da comemoração, agora no final do mês, da questão do que eles falam ser ditadura e eu falo ser intervenção militar, inclusive intervenção que o próprio povo brasileiro muito pediu naquela época que fosse feito, pela anarquia que foi implantada nesse país, pelos sequestros que eram feitos, pelos roubos a bancos para estar patrocinando essa anarquia. Engraçado que quando ele fala nas questões dos 13 milhões de desempregados, quem deixou esses desempregados foi o governo dele, não foi o Bolsonaro. E vou lhe dizer mais, companheiro, o povo brasileiro não comemorou agora no final do mês, não, comemorou, foi em outubro, quando elegeu um militar presidente da República.
Não foi preciso chegar o dia não para comemorar. Teve um deputado que falou há pouco, que compõe a base do governo, que acredito que a intervenção dele peca ou pela ignorância ou pela má-fé. Porque defender um presidente da República, que no que concerne as relações internacionais é absolutamente estabanado, só pode ser isso. O trabalho que Bolsonaro tem feito para a destruição do agronegócio e da agricultura familiar no Brasil é gigantesco. Esse trabalho que ele fez agora, aproximando-se de Israel, que desde o governo Geisel não ocorria, o governo Geisel que construiu essa relação. E com isso, criando um problema com o mundo árabe, vai custar muito caro ao Brasil. Eu gostaria que esse deputado visitasse o meu estado do Paraná e dissesse o que o povo vai fazer com aquele frango que era exportado para o mundo árabe, para onde que vai exportar? Quem sabe o Mato Grosso consuma, que é o estado que ele representa, aquilo que a gente não vai exportar mais para o mundo árabe por conta daquilo que Bolsonaro fez. Eu espero que seja ignorância, porque se for má fé, isso é muito ruim para o Brasil. Cumpriu o protocolo. Bom, tem outros incidentes nessa viagem, mas eu não estou falando do Bolsonaro, não. Estou falando da mesma viagem a Israel, feito pelo grande estadista, pelo grande negociador e o herói da resistência aqui. Então, fez as gafes todas contra Israel. Agora estou falando que fez gafe contra, só para concluir, senhor presidente, contra o mundo árabe. Isso é uma besteira. Cada presidente tem seu bloco de oposição e vai tentar capitalizar, dizer que foi uma gafe, que é não sei o quê. Agora mesmo, esse dia, a pauta era a viagem do presidente nos Estados Unidos. Vão caçar o que fazer. Vocês passaram 14 anos, não fizeram coisa nenhuma, arrebentaram o país. Agora fica falando em cobrança de dividendo, fica falando em um país arrumado, fica falando em previdência. Vocês não tem moral para fazer nada. Vai reconstruir o partido de vocês e os puxadinhos. Não. Pelo amor de Deus, deixa o governo em paz, porque olha, eu acho que vocês estão com medo do sucesso que vai ser esse governo. Essa latumia aí, eu não tenho dúvida. É o medo do sucesso que esse governo vai fazer. Porque nós estamos matando as vaquinhas que alimentavam a corrupção. E isso vai trazer problema para o futuro de gente que só tinha demagogia. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores deputados, nesta casa, recentemente, a gente tem visto muito debate em relação à segurança pública, ao pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e outras propostas que têm vindo deste parlamento. E, infelizmente, a gente tem ouvido muitas besteiras, muitos mitos, né, para dizer o mínimo ainda, para ser elegante, como a frase que se tornou quase um clichê de que o Brasil, que é muito levantado também, prende demais, é de que o grande problema da violência, o grande problema da criminalidade é público, seria a pobreza, a desigualdade na internet para quem quer que queira, em todos os órgãos do governo responsáveis pela segurança pública, pobre você nós temos mais de 60 mil homicídios por ano. Crime, maior a chance de 1996 até 2016, a gente teve mais de 1 milhão de brasileiros assassinados. Ter caráter, só para a gente, a título de comparação, a guerra civil americana matou 620 mil. Razões para fazer esquemas escusos via BNDES, via fraudes previdenciárias, via fraudes em fundos de pensão ou desvios de empresa estatal. Nunca são esclarecidos. Ou seja, se a gente for fazer um paralelo com a situação econômica do nosso país, com a nossa burocracia, com os nossos impostos, a chance de você matar uma pessoa e ser bem sucedido em esconder o seu crime é de 92%. Agora, a chance de você, sei lá, abrir uma pizzaria, um restaurante, um bar, uma mercearia, um mercado, o que quer que seja, e falir em até 5 anos é de pelo menos 50%. No Brasil, infelizmente, segundo as nossas estatísticas, vale mais a pena matar o dono da padaria do que abrir uma padaria. Você vai ter uma chance muito maior de ser bem sucedido, infelizmente. E isso para falar dos homicídios, porque a gente também tem os roubos, 1.750.000 roubos em 2017, sendo que 98% não foram esclarecidos, presidente. Como que a gente prende muito se a maior parte dos criminosos está solta? Como a gente prende muito se a maior parte daqueles que deveriam ser punidos continuam impunes?
Seja crime de colarinho branco, seja aquele em que o criminoso anda com um revólver na cinta. Como a gente prende muito se a maior parte dos criminosos está fora da cadeia? Ah, mas a solução, né, a alternativa para esse discurso é o discurso de que nós precisamos ressocializar, nós precisamos desencarcerar, nós precisamos ter novas políticas que não a prisão para nós ressocializarmos os nossos presos. Eu pergunto para os senhores parlamentares que têm ideias nesse sentido e têm apresentado os projetos nesse sentido, como é que eu ressocializo uma pessoa que não está sob a tutela do Estado? Como eu ressocializo um criminoso que não foi sequer processado pelo Ministério Público? Como eu encontro esse criminoso e ressocializo esse criminoso se ele ainda nem está preso? Seria uma excelente ideia a gente fazer uma espécie de ressocialização por telepatia, mas infelizmente não é o professor Xavier, o nosso ministro da Justiça, e a gente não pode fazer isso ainda.